Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Família Leal em Portugal. Eu sou o Ricardo e hoje nós temos duas convidadas muito especiais aqui no nosso canal. A Eduarda, que é a minha filha mais velha, e a Gabi, que é a minha filha do meio. E hoje nós vamos falar sobre a adaptação de adolescentes aqui em Portugal. Então, se você tem filhos, fique conosco até o final desse vídeo, porque nós vamos dar algumas dicas e algumas opiniões da Duda e da Gabi sobre a vida aqui em Portugal. E já vai dando o like no canal, tá? Coloca aí, ativa aí os sininhos das notificações, se inscreva no canal e deixe os seus comentários. Então nós vamos falar de alguns temas aqui sobre facilitar a adaptação dos adolescentes aqui em Portugal. Vou fazer perguntas para elas sobre o que elas estão achando de alguns pontos da nossa vida aqui em Portugal. Nós estamos aqui há 1 mês e meio, elas já estão na escola também há 1 mês e meio, então elas já têm uma noção de como funciona a escola, a socialização com os outros amigos, com as outras crianças, e o processo de estar inserido numa nova cultura, numa nova visão de mundo. Então, o nosso primeiro fator de discussão vai ser a língua. Eu vou perguntar para a Duda como é que ela está hoje com relação à língua, se ela entende tudo que é falado na escola, se ela tem alguma dificuldade em algumas palavras, e se ela teve alguma dificuldade, como que ela está ultrapassando essas dificuldades. Quando eu cheguei aqui, no primeiro dia de aula, eu não entendia quase nada que elas falavam, principalmente quando elas falavam entre si. As amigas, né? Sim, porque elas falam muito rápido, mas quando elas estavam falando comigo, elas tentavam falar mais devagar, só que elas não conseguiam muito, e deu pra entender mais ou menos no primeiro dia. Agora que eu já tô acostumando, tá bem mais fácil, e eu tô até começando a falar às vezes que nem elas. E também porque tem muitas palavras diferentes e no começo eu ficava tipo, gente, o que é isso? Tipo, cacifo é aquele armário de escola que você tem para alugar. Elas perguntaram, você vai querer um cacifo? O que é isso? E muitas vezes, tipo, eu fui pedir emprestado um apontador e eu falei, empresta o apontador, ela, quê? Aí eu, pera, afia. E aí foi isso. E, assim, no começo é mais difícil, mas depois você vai acostumando. E os professores tem uns que tem mais sotaque, esses são mais difíceis de entender, mas depois vai acostumando. E a minha professora de português, ela ama a língua portuguesa, então, a língua portuguesa do Brasil, então foi bem fácil. E também, na minha sala, só tem um brasileiro, eu e mais um brasileiro. Teve até um texto em português do Brasil que ela pediu pra mim e ele lermos, pra eles verem como é que fica no nosso português. E aí foi isso. Foi um texto de Machado de Assis, né? Sim. E como é que foi a sua recepção na escola? Com as amigas? Elas são muito receptivas, me receberam muito bem. No primeiro dia, quando eu entrei na sala, no momento que falou assim, tem uma aluna nova, e eu entrei na sala, elas ficaram muito felizes, elas gritaram, que legal, uma aluna nova, não sei o quê. E aí depois todo mundo se apresentou, eu não entendi quase nada os nomes, mas agora eu já sei o nome de todo mundo. Mas elas me receberam muito bem, e no primeiro dia eu já estava fazendo as minhas amizades, elas me mostraram a escola inteira, e com 1 mês mais ou menos de escola, eu já saí com elas pro shopping também, então já fizemos amizades muito bem. E você, Gabi, você teve alguma dificuldade com a língua? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua adaptação com relação à língua aqui na escola e aqui em Portugal. No começo também era difícil, não é tão diferente quanto o inglês, mas as palavras às vezes mudam e eles falam bem rápido. Mas agora já está dando para acostumar. Mas como eu estou numa sala com apenas 7 pessoas e todos são brasileiros, que eles abriram essa sala nova porque estava chegando muita gente, eu só escuto português assim na rua ou dos professores, então ainda não estou pegando muito sotaque, mas não está tão difícil. Os professores, eles são bem atenciosos, sempre perguntam, como nós somos todos brasileiros, se todo mundo está entendendo, no caso é percebes. Eles sempre estão tentando ensinar, tirar as dúvidas. Isso é muito bom. Para mim não está tão difícil assim na língua. No inglês para mim seria mais difícil, mas no português assim, tá dando para acostumar agora. Que bom, então. Assim, a barreira da língua, então, eu vejo que está sendo ultrapassada com uma certa facilidade. O segundo ponto que nós vamos tratar nesse vídeo sobre adaptação de adolescentes em Portugal é com relação à escola, né? Então, Duda, fala pra gente como está sendo sua experiência aqui na escola de Portugal
e como era a sua experiência na escola do Brasil e quais as diferenças que você percebeu. Uma diferença que eu percebi é em relação aos professores, porque eles sempre estão muito preocupados se o aluno está aprendendo. Porque lá no Brasil era mais decorar, e aí tirar uma boa nota e pronto. Aqui não, você tem que aprender o conteúdo. No português, porque as regras a maioria são as mesmas, só que mudam. E também em história, eu percebi que agora eu tô aprendendo a história de Portugal. E eu nunca iria aprender isso se eu estivesse no Brasil. E eu tô aprendendo a história de Portugal e tô vendo a Primeira Guerra do lado de Portugal. E aí é legal ver por um outro ângulo. Estudando a Primeira Guerra, estando no Brasil, ela vai ter um viés diferente de estudando a Primeira Guerra aqui em Portugal com o olhar de Portugal, né? Então ela percebeu essas diferenças com relação à matéria de história. Mas é interessante, né? Porque ela consegue então comparar os dois lados e fazer aí um balanceamento de diferentes visões. E você, Gabi, quais as diferenças que você sentiu da escola no Brasil com relação à escola em Portugal? Exatamente o que a Duda falou. Eles são bem mais rigorosos, assim. Mas, assim, pra mim não faz tanta diferença porque eu tô numa sala pequena e é mais fácil para os professores irem ensinando melhor. Só que eles querem que você aprenda mesmo o conteúdo. Se eles percebem que alguém não tá entendendo direito, eles vão na diretoria, tentam procurar apoio. Na minha turma, por ser uma turma que chegou um pouco mais atrasada que os outros, a diretora de turma colocou um apoio para quem quisesse ir, quem tiver mais dificuldade. Eu acho muito bom isso deles quererem mesmo ensinar o conteúdo. A cada frase que eles explicam, eles perguntam se você entendeu o que eles estavam querendo dizer com aquilo. Eles perguntam, todo mundo é brasileiro, pergunta, vocês estão entendendo ou eu tô falando rápido demais? Eu gosto bastante disso, que eles querem mesmo que você aprenda. Muitas coisas que eu tava tendo no Brasil, porque eu não terminei o 6º ano lá e comecei aqui, eu tô aprendendo aqui de novo e eu tô entendendo bem melhor. Lá no Brasil eu não entendia direito porque ensinou, pronto. Você tinha que decorar pra prova. Aqui eu tô aprendendo muito bem. Eu tô gostando da escola daqui. Com relação às meninas, as aulas já tinham iniciado há um mês, porque o meu visto de estudante no Brasil demorou a chegar. Então, a Gabi acabou foi criada uma turma para ela somente de alunos brasileiros que chegaram nessa condição, chegaram mais atrasados. A Duda já foi inserida tinha vaga. Mas só tinha vaga para fazer francês. E como eu nunca tive francês, eu tô tendo que estudar mais para poder chegar no nível deles, porque eles já tiveram francês por 3 anos. E eu podia tentar no espanhol, só que não tinha vaga, então foi isso. E aí ela fez a primeira prova e tirou uma nota muito boa, apesar de nunca ter tido. Eu tive um mês de aula e consegui tirar suficiente, que é entre 50 a 69. Não é uma, tipo assim, lá no Brasil não seria uma nota boa pra mim, mas como eu nunca tive aula de francês, até a professora me elogiou e falou que eu fui muito bem. Então foi uma nota boa. Lá no Brasil as pessoas brincavam mais entre si, tipo, eram mais... zoavam mais um ao outro, mas era de brincadeira. Aqui eles não fazem isso tanto, eles não são tão... Como é que eu posso dizer? Sei lá a gente fazia gracinha com qualquer coisa, que eles não fazem tanto isso. Mas isso não é uma coisa ruim, nem uma coisa boa, assim, é só uma coisa que eu percebi. Com relação ao bullying, então você acha que no Brasil tinha mais bullying que aqui? Mas a pessoa depende se ela pode considerar bullying ou não. Aí... aqui eu não vi muito bullying. Pode ser que tenha, mas é porque, a minha escola é muito grande. Eu e a Gabi estudamos juntas. Tem 7 turmas de cada. Então não tem como eu ter muita noção disso. Na minha turma, pelo menos, é uma turma muito unida e não tem bullying entre eles. É uma turma muito boa, ainda bem que eu peguei essa turma. Mas em todo lugar do mundo existe bullying. No Brasil eu não considero um bullying, depende do lado que você vê. Se a pessoa não gosta da brincadeira, aí ela tem que pelo menos falar. Porque as pessoas do Brasil que eu percebo, eles são muito mais abertos, eles falam mais, eles gritam, eles são mais festivos. Aqui as pessoas são mais na delas, são mais fechadas, te respondem bem diretamente, essas coisas. Terceiro ponto de adaptação é a alimentação. Então eu quero saber das meninas o que elas estão achando da alimentação na escola. Porque, gente, o horário da escola aqui é muito maior que o horário do Brasil. Então muitos dias da semana
elas estudam no período da manhã e no período da tarde e muitas vezes elas ficam na escola para almoçar, né? Então elas almoçam ali na escola. E vocês estão gostando da comida da escola? Mais ou menos. É porque, não é que é ruim, até que é boazinha, só que eles não podem, eu não sei se eles não podem ou se é o costume deles não temperar muita comida. A gente tá acostumada com muito tempero lá no Brasil, né? E a comida aqui, e normalmente é um arroz ou um macarrão e uma carne. E nos dias que são peixe, principalmente, a gente não gosta muito de almoçar na escola, porque, sei lá, eles têm muito costume de comer peixe, mas a gente não. E às vezes eu e a Gabi, quando nosso horário bate, a gente vai lá na frente da escola, que tem um restaurante, e a gente come lá, porque lá a comida é um pouco mais temperada. Mas assim, agora tipo o lanche da cantina, que é o que eles chamam de bar, é bom, né? É bem gostoso. Assim, a comida não é boa, nem ruim também. Depende dos dias. Os dias que tem mais carne de vaca, eu prefiro mais. Depende, tipo, tem uma comida que eu gostei bastante, que é um macarrãozinho com pedacinhos de carne. É muito bom. Depende do dia, você tem que dar sorte. O peixe, assim, eu não gosto muito. Mas é que também eles não colocam muito tempero, como a Duda falou. Sal, essas coisas. Mas isso é bom pra saúde, né? Sim. E também tem a questão da sopa. Na nossa escola tem sopa, só que não é obrigatório comer. Tem umas escolas que é obrigatório. Se você não comer a sopa, você não come outro prato. Tipo na escola da nossa irmã mais nova. Eu provei a sopa um dia, eu não gostei muito, mas assim... E foi bem no dia que as amigas dela falaram que tava comível. Imagina os dias que não estão. nem eles mesmos gostam da comida da escola. Eu perguntei se eles gostavam, não gostam não. Talvez comidas em restaurante, assim mesmo, sejam mais temperadas. Acho que na escola que eles não podem colocar por certas pessoas que talvez não possam comer. Mas também coisas, né? nos restaurantes que a gente foi, não teve nenhum restaurante que a gente amou, assim, que parece muito com a nossa comida. Tem o IKEA, que a gente gostou da comida, a gente vai lá de vez em quando, que é um pouco mais longe de casa. Mas até o tipo McDonald's não tem sal na batata. Mas quando você vai comer comida tipo arroz e feijão, vem muita comida. Agora quando é fast food, vem menos. Eu não sei porquê, mas é o tipo contrário. Eu acho que eles se importam muito com a saúde aqui, né? Aí quando é comida, tipo, a gente comprou um prato, era muita comida, tipo, muita comida mesmo. Pra uma pessoa comer, não dá. Então a gente divide muitas vezes quando a gente vai nesses restaurantes assim, porque é muita comida. Eu tava conversando com uma inscrita do Instagram e ela exatamente falou que existem leis aqui em Portugal com relação à adição de açúcar e sal, tanto nas escolas quanto nos industrializados. Então, se você tomar um iogurte aqui, por exemplo, ele vai ter um teor de açúcar muito menor do que um iogurte no Brasil. Então, assim, eu acho isso excelente, né? Isso é muito bom. E ela falou que a comida feita para as escolas é uma comida extremamente balanceada, saudável. Então as crianças estão comendo um alimento muito nutritivo e que faz muito bem para a saúde. Mas também não é tão ruim, porque tem dias que na escola a sobremesa é sorvete. Então, assim... Foi um dia. Não, mas é porque tem vários. É porque a gente que não tá comendo muito na escola. E também já teve gelatina, mas a maioria das sobremesas é fruta assada. E, glória a Deus, a gente tem uma mãe que cozinha. Quando a gente não quer comer na escola, a gente vem pra casa, andando, sozinhas. Pertinho a escola, né? Sim, 7 minutos andando. Às vezes dá até 5 se você correr mais rápido. Porque eu e a Gabi se enrolando, Gabi. E aí, ainda bem que ela cozinha e a comida dela é maravilhosa. Mas em relação à comida de mercado, é tudo igual, assim. Tudo igual, né? Sim. O que mais muda mesmo é a comida da escola e de alguns restaurantes. E aqui eles consomem muitas coisas das marcas brancas, dos próprios mercados. E as comidas da marca branca são excelentes, são muito boas. No Brasil, a minha mãe, pelo menos, não comprava das marcas brancas dos mercados. Mas aqui é muito bom. Tem de tudo. Tem sorvete, tem iogurte, tem cereal, tem arroz, açúcar, adoçante. De tudo que tem da marca branca e é muito bom. Até porque a gente não conhece as marcas daqui, então a gente comprou da marca branca e é tipo igual a do Brasil e é muito bom mesmo. E é muito bom mesmo, a gente... E o preço também é muito bom. Sim, é muito mais barato. Acaba que sai muito mais barato as compras por ser da marca branca e não se arrepende, porque a gente pelo menos gostou muito. Tipo, da marca branca é 80 cêntimos, da outra marca é 2, 3 euros, então assim, muda muito. Então, quarto ponto com relação à adaptação de adolescentes e crianças aqui em Portugal, que nós vamos retratar é a cultura. Né? A cultura portuguesa é diferente da cultura brasileira e nós que estamos chegando temos que nos adaptar, claro, à cultura portuguesa,
com as suas diferenças e também buscar entender essas diferenças. Por exemplo, Larissa levou a Rafa agora numa festa de aniversário de um amigo da escola. As festas de aniversário aqui são diferentes no Brasil, porque os pais não ficam na festa, deixa a criança na festa e depois vem buscar, então a festa é só para as crianças. Isso é uma diferença cultural. No Brasil vai todo mundo, né? Às vezes leva até quem não for convidado. Aqui não, é diferente. Então a gente tem que se adaptar e nos inserirmos na cultura de Portugal. Outra coisa, a Gabi vai falar que é, como é que funciona aqui. Fala, Gabi. Eu percebi que eles avisam as coisas com muita antecedência. Tipo, nesse aniversário, a mãe do menino falou: então, me desculpa por estar avisando 2 semanas antes só do aniversário. Isso no Brasil é, tipo, muito tempo. 2 semanas ela falou que era pouco. Então, eles avisam com 1 mês de antecedência normalmente. Sim. Para as pessoas se programarem, né? Até vai ter um passeio na minha escola, que é dia 21 de novembro agora, mas a professora avisou, sério, no meio do mês passado, 1 mês de antecedência. Lá no Brasil, tinha vezes que avisava na semana anterior do passeio, entendeu? Eles têm muito isso de avisar muito com antecedência. Isso é bom. É porque existe uma programação, né? Então Pra eles você fazem não- uma programação antes e isso é um planejamento que muitas vezes no Brasil é decidido na semana anterior. Vamos fazer um passeio, né? Eu acho isso muito bom, porque as pessoas às vezes podem marcar um compromisso e aí tem isso e não sabe o que decidir. Avisar com antecedência é bom, porque a pessoa se programa para naquele dia já ter aquele compromisso. Isso é uma das coisas que tem um ponto positivo. Outra coisa diferente aqui é com relação às férias, né? As férias das crianças é de junho a setembro, né? Então são junho, julho e agosto, 3 meses de férias. E metade de setembro. É metade de setembro, então são 3 meses e meio de férias, é bastante tempo. Quer dizer, não sei quando é que começa. Termina em junho. quando? Termina quando? Termina 9 de junho. 9 de junho. Então, E começa mais ou menos 14 de 13 setembro. a 17 de setembro. vamos dizer que são 3 meses de férias, então sim. é bastante tempo, né? Só que nós não passamos ainda o período de férias aqui, né? Não passamos o verão, mas já ouvimos aqui de brasileiros que moram aqui, de portugueses também, que há muitos eventos no período de férias para as crianças. Uma amiga da Gabi falou que num shopping aqui em Braga eles colocaram uma piscina. E eles colocaram uma piscina gigante, brinquedos infláveis, pedalinhos, pula-pula, um monte de coisa. E era tudo de graça. E a minha amiga falou que passaram a tarde inteira lá, era muito cheio, porque no calor falam que fazem bastante calor, então as pessoas aproveitam esses eventos, essas coisas, e a maioria é tudo fora de casa, ninguém fica dentro de casa no verão. E no frio já não tem quase nada pra fazer. Tipo, nos finais de semana, quando a gente podia sair, a gente não tem vontade de sair porque tá muito frio. Mas o bom é que os lugares normalmente têm aquecedores, então o que a gente pega mais frio mesmo é no deslocamento pro local. Mas os locais, tipo shoppings, têm aquecedores e essas coisas. Só que acaba que fica repetitivo, né? Porque você faz tudo e acaba e não tem mais nada pra fazer. Mas a gente tá pensando em comprar um quebra-cabeça de 2.000 peças e uns jogos pra gente poder jogar em casa quando a gente estiver no frio. Na escola tem aquecedores, só que nunca tá ligado, nunca mesmo, e eu fico com muito frio. Eu acho que talvez isso daqui 1 grau pra eles, por aí 4 graus, não seja frio, porque nunca tá ligado. E eu sinto muito frio na escola. Mas 4 graus é quando tá de madrugada, né? Você tá na escola, tá ali 14 graus, 13 sim. graus. E né? também na sala é mais quentinho, porque deixa as janelas bem fechadinhas, fica bem quentinho na sala até. E esse negócio do frio, gente, é relativo. Gabi tem uma amiga agora que os pais são brasileiros, mas ela nasceu no Canadá. E ela veio aqui para Portugal agora. Então, enquanto as meninas estão cheias de casaco, com várias roupas, ela tá de camisa de manga e pra ela aquilo ali não é frio. É o verão. Porque Ela disse que quando tá com 14 graus no Canadá, eles passam protetor solar. Porque tá calor. A maior temperatura que ela já pegou foi menos 49, então isso daqui não tá nem perto pra ela. E ela fica toda feliz, fica pulando, e a gente fica, gente, como que ela não sente frio? Pra gente que veio de Brasília, que faz uma média aí de 25 a 30 graus, 32, 35 graus,
15 graus, 14 graus, 12 graus é muito frio pra gente. Muito frio. Então, gente, esse foi o vídeo, né? Nós colocamos aí 4 pontos de adaptação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e não deixe, então, de curtir o vídeo, né? Ativar os sininhos das notificações, comentar e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!